deu há alguns dias atrás, e ela é bastante oportuna para o momento que nós estamos vivendo, né? Mas antes eu quero falar uma coisa que eu não posso deixar de comunicar para cada um de vocês. Queridos, Deus ama profundamente a tua vida. Deus se importa tremendamente com a tua vida. Deus deseja que você seja uma pessoa abençoada. Deus, nesses dias, quer revelar o grande amor dele pela tua vida. Como ele te ama. Abra o teu coração. Busque ao Senhor pelas tuas necessidades. Busque ao Senhor pelas coisas mais caras, mais profundas, mais importantes que você pode encontrar na sua vida, na sua caminhada e também na sua família. Faça a prova. Busque ao Senhor. E veja se Ele vai te responder ou não. Mas seja sincero, seja honesto, seja verdadeiro. Abra o seu coração. A Bíblia diz que a um coração quebrantado e contrito ou humilhado, Deus jamais desprezará. Que Deus possa te abençoar nisto. Então, deixe-me entrar na palavra que eu tenho preparado para hoje. Então, você sabe muito bem, como eu, nós estamos num momento aqui no Brasil, onde uma nova cepa da Covid, né, tem se espalhado e tem, com muita facilidade, infectado as pessoas. Ainda que seja de uma maneira mais leve, né, com sintomas mais leves, com não tanta gravidade, onde a letalidade parece muito menor do que já vimos no ano de 2020 e 2021, mas não deixa de ser o vírus da Covid, né, causando os males, né, e obrigando as pessoas por alguns dias a se isolar, para que elas não sejam agentes para infectar outras pessoas, né, e aumentando ainda mais aquilo que já não é pequeno. E, a propósito disso, eu ouvi nesta semana, numa das palavras da coluna do jornalista Alexandre Garcia, alguns números a respeito de mortes no Brasil, através do site Transparência do Registro Civil. E aí eu dei uma atenção maior sobre isso, e ele disse lá, e qualquer um pode confirmar isso nesse site, que nos primeiros 12 dias do mês de janeiro, até o dia 12, morreram no Brasil 33.033 pessoas. Desse total, 1.214 foram atestadas como mortas por Covid. Ou seja, o médico ou o legista atestou lá no atestado de óbito que a causa da morte foi Covid. 1.214 pessoas. Isso significa um percentual de 3,7% do total, né? 3,7%. No mesmo período dos 12 dias, morreram por causas respiratórias, né? Doenças respiratórias, 8.207 pessoas, com um percentual de 24,8%. E de doenças cardiovasculares, morreram 7.531 pessoas, num percentual de 22,8%. Então você pode perceber que o percentual de mortes por doenças cardiovasculares e por doenças respiratórias é cerca de 7 vezes mais do que o número de pessoas que faleceram por causa da Covid. E 3,7 é um número
se eu não estou enganado, lá em 2020, nós já estávamos ouvindo que a letalidade dessa doença não deveria passar de 5%. O número parece baixo, mas quando você pensa em número de vidas, é altíssimo, né? E nós não queremos desprezar, não queremos nos fixar em números. É pequeno. Muita gente. Uma pessoa já é demais. Milhões, né? Em toda a terra. É muito mais. Mas, de qualquer forma, ainda que esse percentual seja baixo, né? Causa muitos danos, causa muito problema. E, infelizmente, há muito ruído, há muito alarido, há muita perturbação no nível das comunicações, das redes sociais, que trazem um dano como consequência da própria crise sanitária, né? Da própria doença. Você não ouviu nenhuma autoridade falando e mostrando ações ou preocupações por causa desse nível de 24,8 de mortes por causas respiratórias e de quase o mesmo valor por pessoas que morreram por questões cardiovasculares. Você não ouviu, tenho certeza, eu também não. E quer saber de uma coisa? Você não vai ouvir. Não é porque isso é normal, não é nada normal, mas não tem alarde sobre isso. Deveria ter alguma coisa, né? Mas isso é outra questão. Eu quero me fixar aqui nesse fato. Por causa dessas coisas, muito alarde, muita perturbação, muito diz-que, e nem sempre fatos ou palavras verdadeiras acerca da situação que estamos vivendo. Eu alistei aqui alguns pontos que estão muito presentes nesse contexto dessa pandemia. Ainda hoje, quase 2 anos depois que ela se iniciou aqui no Brasil. Nós vemos com muita frequência as pessoas sentirem a fragilidade das suas próprias vidas como indivíduo. Esta pandemia tem trazido um sentimento de fragilidade para cada indivíduo e também para a sociedade. Ela mostrou que nós somos frágeis e muito frágeis. Ela tem mostrado também e tem nos dado uma sensação de impotência, porque pouco se pode fazer para evitar. E quando se está debaixo ou afetado por esta pandemia, o que se faz ainda, né, é um paliativo, não é uma solução final. O nível de ansiedade, de preocupação que as pessoas estão demonstrando, sem contar os outros problemas, né, que já existiam antes da pandemia e que agora se somam a esses, né, ansiedades, preocupações. Há pessoas que, por causa da sua fragilidade de estrutura emocional, estão caindo com muita facilidade num estado depressivo. Isso você já ouviu, tenho certeza. Há muita desesperança, porque 2020 foi o ano do vírus, 2021 o ano da vacina, agora as coisas vão se resolver e tudo vai voltar ao normal. No final de 2021, parecia que isto ia de fato acontecer. Mas a gente via com preocupação o final do ano e a passagem, né, para o ano novo de 2022. E nós estamos apenas na metade de janeiro. E você veja o que está acontecendo. Então, há uma desesperança que ainda permanece, por diversas razões, né? Sei que não é em todas as pessoas, mas está muito presente. Há uma desconfiança generalizada nas autoridades, pela forma como muitos, não todas, mas muitos estão lidando com essa situação. Então, de forma generalizada, há uma desconfiança, né, da forma, das maneiras e das palavras que as autoridades têm, ou da forma como as autoridades têm assumido esta questão. E também tem havido, e é muito claro isso, ainda há uma ausência de uma solução efetiva.
A vacina é importante? Ela é boa. Porém, ela ainda no seu estágio atual não impede que as pessoas voltem a se infectar e sejam agentes de contágio para outras pessoas. O que não ocorre com determinadas outras vacinas que eu e você conhecemos muito bem. Bom, diante dessa situação, como o cristão deve se comportar? Como é que deve ser o nosso posicionamento? Como deve estar nossos pensamentos, nossa postura mental e emocional diante de toda esta situação? Eu quero ler 2 textos para você que podem nos ajudar nesse sentido, né? Salmo 91, salmo muito conhecido, do verso 1 em diante. Eu quero colocar algumas coisas. Eu vou ler os versos, depois a gente faz um comentário. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo das suas asas poderosas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem os demônios que devasta o meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão, que jamais para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois ele conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com a vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Aleluia. Eu li o Salmo 91 na versão King James atualizada. Por isso talvez esteja um pouquinho diferente do que você conhece. Eu quero destacar aqui apenas alguns pontos bem rápidos. No verso 2, ele diz sobre o Eterno declara, quer dizer, aquele que está habitando, ou que vive na habitação do Altíssimo, e aquele que descansa à sombra do seu todo-poder, diz acerca do Eterno: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Então, essa declaração
só é possível porque ele habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, essa pessoa, esse crente, esse adorador, ele buscou e goza da comunhão e da intimidade com o Senhor. Também ali encontra descanso, refrigério, renovo na sua vida. Então, por isso ele pode dizer, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. No verso 9, ele diz, porquanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, como nós lemos lá no versículo 1 e 2, por causa disso, o verso 10 diz, nenhum mal te alcançará, e desgraça alguma chegará à tua tenda. Há uma proteção, há um livramento do Senhor. E no verso 16, só para salientar aqui, ele diz, verso 16, eu o contemplarei com vida longa, e lhe revelarei a minha salvação, assim disse o Eterno. Esse é o finalmente. Esse é o resultado final daqueles que confiam no Senhor, que buscam a sua face, que colocam sua vida e a vida da sua família nas mãos do Senhor. Aquele que decide ouvir a palavra do Senhor, não apenas como última instância, mas desde a primeira instância, para buscar ali direção, sabedoria, inteligência, prudência, entendimento, para guiar as suas ações e suas decisões. Então, amados, há uma ênfase que eu quero te dar aqui, de que aquele que busca o Senhor, que habita no esconderijo, na intimidade, no lugar secreto da presença do Senhor, e a sombra debaixo da sua bênção está colhendo o descanso e o refrigério, esse realmente tem a sua vida guardada, a sua vida livrada. Por isso o verso 5 diz, não temas o terror que campeia na calada da noite. Outra versão diz, não temerás, não temerás. Essa expressão do verso 5 é que eu quero que você guarde nesta manhã. Aquele que busca o Senhor não tem motivos para temer. Aquele que confia no Senhor, conhece ao Senhor, tem experiência com Deus, sabe que Ele é verdadeiro, sabe que Ele é fiel, que Ele não decepciona, que Ele não engana, que Ele não falha, que Ele não chega atrasado. Que quando Ele opera e ponto final. Ele resolve, Ele não concede 1/4 de bênção, nem meia bênção, nem 3/4 de bênção, nem 95% da bênção. Ele concede 100% daquilo que você precisa. Por isso a Bíblia diz que Ele é o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Deixa eu explicar uma coisa para você antes de continuar. Eu quero te colocar aqui 3 situações ou 3 condições, ainda que possa haver outras, mas 3 condições para o agir do Senhor. Nós vemos pela própria palavra e pela nossa experiência que Deus nos livra de males. Há coisas que não chegam à nossa vida, nem à nossa casa, à nossa família. Deus simplesmente nos livra, nos guarda. Ou seja, impede que algo que é maligno, que vai trazer prejuízo, dano aos nossos corpos ou à nossa vivência, chegue até nós. Ponto final. Eu tenho certeza que você já experimentou isso, já teve consciência de que foi livre de certos males, de certos prejuízos, de certos danos. Por falar nisso, nas grandes cidades do Brasil, e talvez não somente nas grandes, o trânsito se tornou um dos lugares mais perigosos que existe dentro da cidade.
o trânsito se tornou algo muito perigoso, né? De danos muitas vezes irreparáveis. Não vou entrar nisso em detalhe, mas você sabe do que eu estou falando. Então, muitas vezes somos livres de acidentes, né? Ou mesmo de doenças que vão trazer prejuízos, de negócios ou de malfeitores que chegam não apenas no nosso trabalho, mas na nossa casa através do telefone, né? Com seus ardis. Deus nos livra. Esse é um ponto. O outro ponto que eu quero colocar para você é que Deus também nos livra apesar do mal. Apesar do mal. Romanos capítulo 8, verso 36 e 37, diz algo nesse sentido. Eu quero ler aqui para você, apesar de ser um texto conhecido, mas é importante que seja lido aqui. Romanos 8, 36 e 37. Como está escrito, por amor de ti, somos entregue à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, contudo, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Apesar destas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, esse é uma outra forma de Deus agir. Muitas vezes Deus não impede, ou não livra, né? Nos livra de ser afetados em alguma medida por algum mal, alguma coisa que possa trazer algum prejuízo e assim por diante, né? Então, enfrentamos problemas que não gostaríamos de enfrentar. Entramos em situações que nós nunca pensamos entrar. Mas no meio da situação, no meio da dificuldade, no meio da tribulação, quando clamamos, Deus é fiel e pronto para responder e para nos livrar daquele mal. De tal maneira que aquilo não nos leve a sucumbir, né? Ou à falência de qualquer forma, qualquer tipo. A terceira forma do agir de Deus é que Deus nos livra das consequências do mal. Ou seja, apesar de enfrentarmos alguma tribulação, alguma dificuldade, né? E aquilo trazer prejuízos para nós, Deus nos livra desses prejuízos, dessas consequências nefastas, não é? Tanto podemos ver isso nas questões de saúde, nas questões econômicas, né? E em muitas outras questões que diz respeito à nossa vivência, vida familiar, relacionamentos, né? E assim por diante. Romanos capítulo 8, 32, estava lá e acabei tirando, mas vamos voltar para lá. Romanos 8, 32, mostra, é um exemplo, talvez podemos considerar máximo, né? Desse agir de Deus. Então, 8:32, vamos lá, que diz aqui: aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Eu vou ler de novo. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. O propósito era trazer o reino de Deus, anunciar o grande amor de Deus. Jesus fez isso. Mas o ponto máximo, o ponto alto desse propósito era a sua morte na cruz, uma morte necessária para prover uma justiça, uma cura, uma libertação para todo ser humano pecador, a fim de que pudesse se reconciliar com Deus e ser limpo pela justiça de Deus e não pela justiça humana. E aqui o texto diz que Deus não poupou o seu filho. E você sabe que ele não poupou.
Foi uma morte vergonhosa. Não vamos entrar em muitos detalhes aqui, mas muito, muito triste. Onde ele foi rejeitado, né, pelas autoridades, por aquele povo lá na Judeia ou em Jerusalém. Deus não poupou. Mas, por outro lado, apesar de ele ter assumido todo o pecado da humanidade, se tornou pecado por nós, a morte não o reteve, porque Deus o libertou das garras da morte. Ele ressuscitou, ou seja, ele foi livre das consequências do pecado. Para uma vez ressurreto e colocado no lugar de exaltação, como aquele que cumpriu a vontade de Deus e toda a lei do Senhor, agora, por meio dele, cada um que buscasse a Deus em quebrantamento e humilhação, pudesse receber os resultados, o crédito da justiça de Deus estabelecida em Cristo Jesus. Então, Jesus não sofreu as consequências do pecado que ele assumiu. Agora, acredite uma coisa, todo homem pecador é pecador. Nasce com a natureza do pecado e depois, pelos seus atos, confirma o estado de pecado ou de pecaminosidade que ele tem. Se não houver conversão, se não houver a libertação pela graça e pela justiça de Deus, vai morrer em seus pecados. E a morte vai retê-lo. E a Bíblia diz que o fim desse pecador é morte eterna. Não tem salvação. Apesar de que Deus já proveu uma salvação para todos. Você só recebe quando você se quebranta de todo o coração e confessa que Jesus, não você mesmo, Jesus é o suficiente libertador e salvador da tua vida. Muito bem. Então, dito isto, você percebe que existem várias condições ou várias formas de Deus agir. Uma, ele nos livra e nos impede de ser tocado pelo mal. Outra, ele nos livra no meio do processo, né, de alguma forma em que nós estamos enfrentando o mal. Se você tem alguma dúvida e quer um exemplo bíblico, olha para a vida de Daniel na cova dos leões. Ele estava ali no meio da situação, mas foi livre. Nenhum leão abriu a sua boca para comer a carne de Daniel. Os 3 amigos de Daniel, por causa de recusar adorar a imagem que o rei Nabucodonosor levantou e exigiu que todos os membros lá do seu império adorassem aquela imagem, os 3 amigos de Daniel se recusaram a fazer isso. E o que aconteceu? Eles foram jogados numa fornalha 7 vezes mais quente do que de costume. E a Bíblia diz que as chamas não tocaram nem os seus corpos, nem o seu cabelo. Porque o Senhor estava ali no meio das chamas com ele. Livrou no meio. É assim que Deus faz. E quando não, Ele nos livra de consequências nefastas, né? E assim por diante. Muito bem. Deixa eu ler ainda mais um texto aqui. Vou andar um pouquinho mais rápido. Salmo 46, verso de 1 a 7. Salmo 46. Quero que você veja comigo aqui algo importante que tem nesse salmo. Salmo 46, de 1 a 7. Diz: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. A mesma coisa que está lá em Salmo 91. Auxílio bem presente nas adversidades. Porquanto não temeremos, ou nada temeremos. É a mesma palavra de Salmo 91, verso 5. Nada tema. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Isso, na linguagem atual, chama-se terremoto. Verso 3. Ainda que se encrespam as águas e se lancem com fúria contra as rochas. Na nossa linguagem atual, isso chama-se maremoto ou tsunami.
Ainda que aconteçam essas coisas, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. É a nossa torre segura. Eu quero apenas chamar a sua atenção aqui no versículo 2, onde ele diz: portanto, nada temeremos. Portanto, nada temeremos. Por que nós não devemos temer? Portanto, aqui é uma conclusão. Você vê que o que ele diz no versículo 1, ele conclui no versículo 2. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, em qualquer uma. Essa é a mensagem do Salmo 91. E o salmista vai direto. Ele diz, portanto, isso me basta. Portanto, nada temeremos. Ainda que. Você lembra do texto de Abacuque, da oração de Abacuque? Que ele diz que ainda que o fruto da oliveira minta, e da videira, né, não dê o seu fruto, não haja gado nos currais, né, por causa da seca, da fome, ainda assim confiarei no Senhor. Abacuque 3, se eu não estou enganado, né? Não temeremos, ainda que a Covid continue. Não temeremos, ainda que a nossa economia tenha altos e baixos. Não temeremos. Você pode preencher o resto. Mas isso só pode ser falado, e é matéria de fé, isso não é para qualquer um, é para aquele que crê, e que pode dizer, Deus, o Senhor, o eterno e único Deus, é o meu refúgio e a minha fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade ou nas adversidades. Glória a Deus. O versículo 4, ele diz, há um rio cujos canais, ou cujos canais, né, alegram a cidade de Deus. Há um rio cujos canais, ou cujos braços, alegram a cidade de Deus. A Bíblia fala que Jerusalém é a cidade de Deus, a cidade escolhida. E nós sabemos que ali não existe rio. Mas o salmista está dizendo que há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. E nesse contexto, quando esses salmos foram produzidos, o lugar da habitação de Deus, ou da presença de Deus ali, era no templo, em Jerusalém. Mas há uma verdade maior aqui, porque hoje não há templo. Jesus é o templo eterno de Deus. É o seu novo templo. Jesus é aquele que acolhe todos os adoradores de Deus, todo o povo de Deus, todos os membros do seu corpo. Então, onde Deus está, ali é um santo lugar. Onde Deus se manifesta, ali é um santo lugar.
E é nesse santo lugar que há uma informação, e mais do que isso, uma promessa, uma convicção de que há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o lugar onde habita o Senhor. Eu não tenho tempo aqui, mas se você for ali depois em Apocalipse, capítulo 21, versículo 9, até Apocalipse 22, versículo 5, você vai ver que na cidade santa, na Nova Jerusalém, há um trono de Deus e do Cordeiro. E ali sai um rio limpo, claro como cristal, no meio da cidade, no meio da via principal. É o rio da vida. Como também havia rios no Éden. E este rio aqui, em que ele cita no Salmo 46, verso 4, né, ele também está relatado, ou está presente essa informação, no Salmo 36, verso 7 a 9. E lá diz o seguinte: quão precioso é o teu nome, não, quão precioso é o teu amor, ó Deus, a sombra das tuas asas, olha lá a linguagem do Salmo 91, a sombra das tuas asas, os filhos de Adão, ou os homens, encontram refúgio. Encontram o quê? Refúgio. Proteção. Eles se banquetearão ou festejarão na plenitude da tua casa. Tu lhes saciarás a sede com as águas puras do teu rio do Éden. O teu rio do Éden, não sei se você sabe, mas a palavra Éden significa prazeres, delícias. Então, o rio do Éden é o rio de delícias, de prazeres celestiais, que verdadeiramente supre e satisfaz na plenitude as necessidades do ser humano. Pois em ti está a fonte da vida, e graças à tua luz somos iluminados. Eu não tenho tempo aqui agora, mas gostaria que depois você, além desses textos que eu já li aqui, parasse um pouco mais e meditasse no Salmo 36. São 12 versículos imperdíveis, tremendos. Hoje eu só estou lendo aqui 3. Vou ler de novo, é bom demais. Quão precioso é o teu amor, o amor da graça, da misericórdia, da justiça de Deus. Quão é precioso o teu amor, ó Deus. A sombra das tuas asas, debaixo do Senhor, em Cristo Jesus. Os filhos dos homens, ou filhos de Adão, encontram refúgio, encontram proteção, salvação. Eles se alegram, eles festejam na plenitude da sua casa, da tua casa, porque tu lhes saciarás a sede com as águas puras do teu rio do Éden. Aleluia. Glória a Deus. Se você ler João capítulo 4, versículo 11 a 15, quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana no poço de Jacó, você vai entender. Ali Jesus disse para aquela mulher: olha, quem beber dessa água do poço tornará a ter sede, vai ter que voltar aqui. Mas se você beber da água que eu lhe der, disse Jesus, nunca mais você terá sede. E a água que eu lhe der se tornará ou se fará dentro de você uma fonte que jorra para a vida eterna. E você e eu sabemos o que Jesus estava falando. Ele estava falando da vinda, do recebimento do Espírito Santo, que é o rio da vida, o rio da graça, o rio do consolo de Deus, o rio da plenitude que há em Cristo e que há em Deus. Aleluia. É este rio, queridos, que está lá no Salmo 46, onde diz: há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, santificando o lugar santo da morada do Altíssimo. 1 Coríntios 15, 1 a 3. 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 1 Coríntios 15, 1 a 3.
Eu quero encerrar a minha palavra agora, porque eu coloquei a palavra do Senhor para você. Eu creio que está suficientemente claro, que você entende, até porque eu estou usando textos bem conhecidos. Eu quero que você se torne cada vez mais consciente de que o povo que não conhece ao Senhor, qualquer ventinho maior, qualquer situação que tenha um abalo maior, não apenas na cidade, no país ou em toda a terra, eles se derretem. A população mundial hoje está se derretendo, porque ela não sabe como fazer, como enfrentar, como conduzir a sua vida. Ela perdeu a condição de sonhar e de planejar para o próximo mês, ou semestre, quanto mais para o próximo ano. Ela não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Você percebe como a situação tem trazido as pessoas a viver o momento e a deixar de enlouquecer, né, com seus devaneios e sutilezas e tantas outras coisas, soberba, vaidades, né? O que ela vai fazer, o que ela não vai fazer, como vai ser amanhã, depois de amanhã. A vida, de repente, está vindo para um patamar em que você aprende a viver hoje. Amanhã será um novo dia. E Jesus disse, não se encham de ansiedades e preocupações, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Então, lide com o seu dia. Amanhã será outro dia. Ah, mas amanhã eu não sei como vai ser. Você não sabe, mas Deus sabe. Mas eu não quero me colocar debaixo de Deus, não quero depender dEle. Eu quero dirigir o meu nariz, eu quero dirigir a minha vida. Eu quero saber o que eu faço e o que eu não faço. Pois é. Mas você é tão frágil, tão limitado, que você faz, amanhã vem um vento forte aí, né? Quebra tudo, você perde tudo, e o que você, ou a tua vida é retirada, e tudo aquilo que você entesourou, vai ficar para os outros que não trabalharam, que não suaram, que não deram duro como você, para conquistar o que você conquistou. Os outros vão levar. Por quê? Porque a vida humana é frágil, é breve, é passageira. E tem ficado cada vez mais frívola, vazia, sem sentido. Eu creio que Deus está nos mostrando, entre outras coisas, que nesses dias nós temos que aprender, temos que reposicionar a nossa mente, nosso coração e aprender a viver dia após dia, um dia por vez. E confiar nele, buscar ele, buscar a sua direção, buscar a sua palavra. Porque o socorro do homem é vão, é vazio. A confiança que você deposita na sua sabedoria é quebrada facilmente por circunstâncias, como a causa da Covid, que botou a ciência de joelhos. Se você confiar no seu dinheiro pode ser importante. Você pode comprar e conquistar muitas coisas. Você não compra a vida eterna, e muito menos uma paz duradoura de espírito. Você não encontra isso no mercado. Você não encontra isso na bolsa de valores. Isso é riqueza celestial. Você só recebe isso da parte de Deus. Mas você tem que quebrantar o seu coração, tem que se humilhar perante o Senhor. Tem que dizer para Ele, eu não sou, Tu és, mas eu não sou. Eu quero dirigir a minha vida, ser o rei da minha vida, da minha família, e quero ser aclamado por aqueles que me conhecem e pela sociedade. Eu quero ser reconhecido como eu sou, mas na verdade, Tu és o que és, e eu não sou o que penso que eu sou.
Se o ser humano não se quebrantar, não se humilhar perante o Senhor e acolher a palavra de Deus na sua vida, ele vai morrer no seu pecado. Ele não vai ver o bem, ele não vai gozar da paz, ele não vai andar nos caminhos de Deus, ele não vai ver nem as obras de Deus. Quão grande elas são. Porque é estúpido, é ímpio, é teimoso, é soberbo, é ganancioso, é cobiçoso e não abre mão. Não quer se humilhar perante aquele que é Rei e Senhor, Criador de todas as coisas. Então, tudo que eu falei aqui vale para qualquer pessoa, mas especialmente para aqueles que estão em Cristo e que já depositam e mantêm Deus como seu depositário da sua confiança. E se assim é, queridos, então eu quero que você entenda que aqueles que estão em Cristo não apenas são abençoados, são livres, têm paz, são guardados pelo amor, pelo poder de Deus. Mas nós temos a palavra da bênção em nosso coração, em nossa boca. Nós temos a vida de Cristo em nós. A luz do Senhor, a luz da vida está em nós. A fonte que jorra para a vida eterna está em nós, pelo seu Espírito e pela grandeza e poder desta palavra. E o mundo está sedento e vazio destas coisas. Então, é hora de não temer. Mas isso é um lado da moeda. O outro lado é: levanta-te, põe em pé, ergue a tua cabeça, busque ao Senhor, encha-se do Espírito Santo, fortaleça e seja encorajado pela palavra de Deus a cada dia. E tenha graça, amor, misericórdia, compaixão, sensibilidade para repartir tudo aquilo que você tem recebido da parte do Senhor para aqueles que estão vazios, sem esperança, secos, sedentos, esperando um caminho, esperando uma palavra, esperando algo que nem os políticos, nem a economia, nem a ciência têm trazido de forma cabal e permanente. Então, amados, este é um tempo de buscar o Senhor. Esse é um tempo de renovar a nossa confiança. Sabe, é no meio da tribulação, é no meio desta pandemia, que se mostra quem são os valentes, quem são aqueles que confiam no Senhor, quem são aqueles que conhecem a Deus e aqueles que não conhecem a Deus. E quem tem a luz e não está em trevas, tem obrigação da parte do Senhor de fazer brilhar a sua luz sobre aqueles que estão em trevas. Não com ostentação, não com soberba, mas como faz o sal, que você não vê no meio ambiente, mas ele está ali presente, preservando aqueles elementos. Como faz a luz, que é uma fonte de vida. Mas não tem que não tem que olhar para a fonte, para a luz, ou para você mesmo. Tem que olhar para os efeitos. Seja simples, seja humilde. Renove a tua fé nesses dias. Pega estas palavras que eu dei para você nesta manhã, como o Senhor deu para mim. E use-as para fortalecer o teu coração. Use-as para encher a tua casa de um ambiente espiritual e emocional, onde habita a paz, a confiança, a segurança, a tranquilidade, o descanso, o refrigério, a quietude de coração. Como eu ouvi recentemente um homem falar, um cristão, ele disse: o cristão, quando está fora de casa,
ele vai para a sua casa, ele deve fechar a porta e deixar o Apocalipse fora. Mas dentro da sua casa tem que ser um lugar da habitação, refúgio da presença de Deus, no lugar da paz, no lugar da saúde, no lugar do amor, do refrigério, etc, etc. Você já entendeu? Lá fora pode ter um apocalipse. Tudo aquilo que fala no Apocalipse, pragas e mais pragas, tumultos, etc. Mas quando você entra na tua casa, o Apocalipse fica de fora. Quando você para diante do Senhor na sua casa sozinho, lá no quarto, só você e Deus, ali, na sua alma, no interior, no íntimo do seu coração, não pode estar conturbado, não pode ter um ruído, tanta perturbação como existe no mundo. Ali tem que ser um lugar secreto, um lugar de paz, porque você está na presença do Senhor. Na presença do Senhor tem plenitude de vida. Aleluia. Como é que vai ser daqui para frente a tua vida? Como é que vai ser para frente a tua casa, o ambiente do teu lar? Pensa nisso. Não importa o contexto do mundo. O que importa é como está a nossa relação, a nossa vida com o Senhor e com os nossos irmãos. E entender que nós somos, sim, responsáveis por tudo aquilo que buscamos, por tudo aquilo que recebemos de Deus e por tudo aquilo que fazemos e falamos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar para encerrar. Dou graças ao Senhor por este tempo. Onde você estiver, feche os seus olhos, se for possível, para que não haja nenhuma distração. Querido Pai, em nome de Jesus, coloquei esta palavra que o Senhor me deu ao teu povo. Eu te agradeço porque o Senhor tem sido bom, misericordioso com cada um de nós. Temos buscado a tua face e o Senhor não tem escondido a tua face de nós. O Senhor não tem dado as costas para nós. Antes, a tua mão, a tua face continua estendida para nós e a tua mão também está se movendo. Tem prevalecido nas nossas vidas a tua graça e o teu amor, a tua bondade, de modo que as tuas riquezas, Senhor, os teus benefícios, nós temos vivido a cada dia, segundo as necessidades que temos tido. Por isso nós colocamos estas palavras diante do Senhor. Pedimos que o Espírito Santo vivifique cada uma delas. Leve a cada um a meditar, a considerar estas coisas diante do Senhor. E que o Espírito Santo possa nos ajudar a compreender a tua vontade, a lançar luz sobre esses textos e sobre o querer do Senhor. E nos ajudar a tomar uma nova posição, uma nova postura, diante deste tempo que estamos vivendo, com pandemia ou sem pandemia, não importa. Que o Senhor nos ajude a assumir o nosso lugar, nosso papel como povo de Deus, para compartilhar a vida de Jesus que está em nós, para compartilhar as bênçãos do Senhor e o testemunho de Cristo que o Senhor tem gerado em nossos corações. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos ouvir um louvor, vamos cantar ao Senhor novamente.